Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo empatou com o Racing na Argentina, desperdiçou a chance de assumir a liderança do grupo e deixou de conquistar 3 pontos, né? Eu vou tocar em 2 pontos aqui, bastante importante aqui, né? Érico Pulgar fez uma atuação boa, entendeu? Muito tempo sem jogar, e o Gabigol se tornou o maior artilheiro da história da Libertadores, contando jogador brasileiro, né? Chegou a 30 gols e acabou passando o Lisão, né? E aquele gol que o Gabigol perdeu no primeiro tempo, com o passe do Pulgar, é um absurdo, né? E aquilo, Flamengo muito lento nas transições, deixou muito a desejar o Flamengo nessa partida, né? O empate com gosto de derrota, sinceramente, né? Um time lento, muito lento. Bruno Henrique e Arrascaeta chegou a entrar no jogo, né, durante o segundo tempo, mas ele voltando de lesão, não poderia cobrar muito desses jogadores, né? Então vamos embora para mais um vídeo aí, crédito aí ESPN no Brasil. Vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal do seu amigo aí. Tamo junto e vamos embora para o vídeo. Quero saber a tua opinião sobre a atuação do Flamengo. Isso que eu quero saber, tamo junto. Libertadores, a gente vai falar agora do outro rubro-negro. Vamos virar o assunto para o Flamengo, que conseguiu um empate na Argentina contra o Racing. Quanto passou por Sampaoli? Vamos começar ouvindo o treinador para fechar as equações rubro-negras aqui. O que o Flamengo, que o torcedor em algum momento sonhou em ver novamente aquele quarteto de 2019 em campo, não fez e deixou de fazer em termos de marcação. O que o Flamengo não apresenta ainda na temporada de solidez para uma fase de grupo de Libertadores. Eu lembro que o Flamengo, há alguns anos, ele sempre tem uma quebra de trabalho ali em abril, maio ou junho. Sempre tem uma demissão, né? Sempre tem uma troca, uma ruptura. Só que, independentemente disso, ele passava bem pela fase de grupos. O Flamengo não sofre em fase de grupo de Libertadores há alguns anos. E não dá para dizer que 4 pontos em 3 jogos é algo tranquilo. Então, isso tudo a gente tem que pontuar no debate. Mas acho que o ponto fora da curva é o Alcas, né? Mas é um ponto fora da curva. É, dos 3 jogos... A primeira metade não é tão positiva. Não tá, né? Agora, assim, o que me chama atenção no jogo, o que me chamou a atenção no jogo de hoje tem muito a ver com a postura da equipe. Porque esse foi o 5º jogo do São Paulo à frente do Flamengo, né? 3 desses jogos, o time teve característica de jogo de São Paulo mesmo. Que foi contra os fracos Maringá e Nublense, e contra o Botafogo, que era o clássico no Maracanã, e o Botafogo é um time que não trabalha com posse, então o Flamengo jogaria no campo do adversário. Nos 2 jogos, fora de casa, contra adversários mais competitivos, foram os 2 jogos, e aí não é coincidência, imagino eu, foram os 2 jogos que o Sampaoli mudou o sistema e escalou o time no 4-4-2, que foi contra o Inter no Beira-Rio, e o jogo de hoje no El Cilindro contra a equipe do Racing. E com essa formação, que imagino, não ouvi ele falar, mas imagino que seja que o Sampaoli entende a melhor para esse tipo de duelo fora de casa, para esse momento da temporada, para esse estágio de trabalho, mas é a formação que mais foge das características que a gente está acostumado a ver do Jorge Sampaoli. Nem um jogo posicional que é tão marcante nos times do Sampaoli, a gente enxerga com clareza em duelos como o de hoje. É um Flamengo que trabalhou nas suas linhas de 4 com o Thiago Maia e o Pulgar por dentro, com o Everton Ribeiro como meio aberto pela direita, com o Vidal meio aberto pela esquerda. Eles até tiveram movimentação no primeiro tempo, o Vidal e o Ribeiro com espaço para movimentar, mas assim, o Flamengo só foi de fato ser superior ao Racing a partir da expulsão. Antes da expulsão, era um jogo muito equilibrado. Depois da expulsão, e natural que o Flamengo fosse superior mesmo. E a partir do instante em que em que o Wesley foi expulso e o jogo ficou 10 contra 10, o Flamengo também não conseguiu ser tão superior assim. O Flamengo terminou o jogo com apenas uma finalização certa. Só o gol do Gabriel. Nenhum outro chute foi dentro da casinha no jogo do Flamengo. Então, assim, eu concordo com o Sampaoli quando ele diz que falta contundência, e de fato falta, sim, mas eu discordo dele que o Flamengo foi melhor o tempo inteiro no desarrollo, que ele fala, no desenvolvimento do jogo. O Flamengo foi melhor a partir do instante em que o Raut foi infantilmente expulso. Antes disso, era um jogo muito truncado e que desfavorecia o perfil de time que o Flamengo tem. Agora, tem uma circunstância que a gente não pode deixar de comentar. A tremenda falta de sorte de levar um gol logo depois da expulsão. É isso. Segundos depois. Mas... dobra o prejuízo, né? Aconteceu isso. A gente está mais acostumado a ver isso. O futebol tá mais... O futebol nos acostumou mais a ver isso quando é o cara expulso ao fazer um pênalti, né? E o pênalti é convertido. Hoje o cara bateu a falta como se fosse um pênalti. E eu não coloco nenhuma responsabilidade ou até culpa no Santos. Acho que a bola foi colocada
Foi um golaço. Foi uma batida de falta maravilhosa. Ele pula, ele só ia sair na foto. Isso. A diferença é essa. Exato. Mas a torcida do Flamengo já está há algum tempo implicando com o Santos, né? Que não só ele não foi na bola, como ele tomou o gol ajoelhado. E isso tem um certo simbolismo. Mas eu, de novo, não quero aqui deixar de ser claro. Eu acho que ele não tem nenhuma responsabilidade no gol. É o tipo de coisa que premia esse tipo de comportamento. E a Libertadores, durante muito tempo, foi marcada mais do que hoje pelas tais arbitragens caseiras. Não importa quem é. E aí existe até um certo estigma que quando a coisa acontece no estádio argentino contra um adversário brasileiro, é a Conmebol de novo agindo como sempre agiu. Acho que não é tão frequente como já foi. Mas hoje, o comportamento do Racing, depois da expulsão do Rocha aos 26 minutos, não foi de jogar futebol. Foi de pressionar a arbitragem o tempo todo, para ver se conseguia igualar em 10 contra 10. Aí, iguala, o Wesley é expulso, falta, gol, e o Racing quase ganha, porque teve uma bola na trave, poderia ter perdido também, o Flamengo também chutou uma bola no travessão. Assim, os caras que fazem isso, eles falam, é assim mesmo. É desse jeito que a gente tem que se comportar. Então, é bem chato, é bem desagradável. Eu concordo com praticamente tudo, só para passar para o Calça, só que tem uma coisa. A postura é lamentável. Mas o Flamengo não teve dificuldade ou não deixou de jogar só por conta disso. Não, claro. O Flamengo com bola, esquecendo a pressão da arbitragem quando o jogo para, o Flamengo com bola. O Zupa falou em característica do time de São Paulo. Quando você pensa no time de São Paulo, do 8-2, da Boa Vitória, sabe, da estreia. Da imposição, né? Você pensa em volume, intensidade, imposição, circulação. A bola pode não entrar porque a fase técnica do Gabriel não é ruim, o outro goleiro está muito bem, o time adversário congestionou. Contra o Botafogo, por exemplo, você não fez um jogo ruim. Você perdeu, mas não jogou mal. Era um Flamengo que foi travado em algum momento no 11 contra 11, depois no 10 contra 10 também, e parou, e não sabia de onde tirar a ideia ou de circular. Eu só tenho uma ponderação em relação a isso, porque foi a primeira vez que esse meio-campo jogou junto, por exemplo, nas mãos do Sampaoli, que está há 5 jogos no cargo, sabe? E diga, se o Sampaoli tão criticado por Calça, o Sampaoli tão criticado é responsável pela entrada em outro tipo de situação do Pulgar, e o Pulgar vai bem hoje. Sim. O Pulgar que foi tratado, testado em outro tipo de jogo, em outro tipo de posicionamento, não achei que agradava até então. Hoje, ele sendo responsável minimamente por circulação, e não só pelo cruzamento do gol do Gabriel, acho que é outra bola ele que serve também o Gabriel de cabeça, o Gabriel perde. Também tem dedo de São Paulo. Então, só para não parecer que está tudo errado, porque é um início de trabalho, não dá para não tá errado. Certo, não está errado. A torcida do Flamengo, ela acredita, isso por causa do Jorge Jesus. Como o Flamengo tem orçamento, tem jogador, tem qualidade, o Flamengo pode trazer quase quem ele quiser. Sim. Olhando o futebol brasileiro, ele pode trazer quem ele quiser. Os outros não podem. Então, a torcida do Flamengo acha que um treinador tem a mesma função que um interruptor de luz. Você vai lá e liga, contrata o cara certo que esse time vai jogar bola no dia seguinte. Colocou a Arrascaeta e Bruno Henrique de novo, não interessa se está voltando de lesão. E a gente está lidando, na verdade, com a exceção, que foi o trabalho do Jorge Jesus. Não é a regra. A regra é todo time dá trabalho, mesmo os bons. Os ruins, os péssimos dão muito mais. Mas os bons... Claro que este bom Flamengo tem uma série de jogadores que você percebe que dezembro é o limite para eles. Vários. E que custam muita grana. Então, a reposição, claro que uma reposição, se você tiver que comprar, saírem 7, se você tiver que comprar 7 jogadores, é um dinheiro estratosférico. Se você consegue captar no mercado jogadores que venham livres, você só faz a substituição. Esse é um ponto. Tem algo assim nesse jogo, fatores externos e internos. Os externos, o povo conhece São Paulo. Sim. Sabe que ele tem mais, digamos assim, ele tem mais feitos fora da Argentina, né? Sim. Na seleção chilena, na seleção foi péssimo, então ele é respeitado. Mas tem o efeito Flamengo, com esse orçamento que o respeito é gigante, então a abordagem ao Flamengo ela é bem dura, dentro de campo. Segundo ponto
O Flamengo, a última vez que foi a Argentina, meteu 4 no Vélez, jogando todo mundo de terno, gravatinha borboleta, smoking, o gramado horroroso. O Vélez regaçou com o gramado, a gente estava lá. Sim. O Vélez foi destruindo o gramado numa velocidade. E foi destruído em campo. Destruído. E o Flamengo, é o seguinte, não precisou do gramado. Jogou como se estivesse na praia, fazendo altinha. Foi um negócio assim, poderia ter sido 8. Isso pesa, porque você lembra disso. Você fala, pô, última vez que os caras vieram aqui, a fase não é das melhores, mas é o Sampaoli, mas tem dinheiro. E a outra coisa, também, né? Fluminense 5, River, não é o Racing, é o River Plate, tomou 5-1. O que isso traz para o jogo? É outro jogo, só que é o seguinte, é mais um time brasileiro com qualidade técnica, se der moleza para eles, eles vão te... Aqui dentro vai ser um horror. Então é o seguinte, você muda o comportamento do adversário. Internamente, volta a história do interruptor. Vai dar trabalho, não é de uma hora para outra, ele precisa trabalhar num mês de 9 jogos. Então, tudo bem. E fisicamente, não dá para saber se o Bruno Henrique, né, André, vai voltar a ser o jogador que ele era. Você não consegue ter essa. Tomara que volte, né? Então, o momento em que os 4 jogadores remanescentes, né, assim, um destaque da temporada tão encantadora de 2019 estiveram em campo hoje, ele é legal, né? Porque o Flamengo ele continua, como disse o Calçade, a ser cobrado com base no que aquele Flamengo fez. Mas ele não é mais legal pela memória? Do que exatamente pelo que ele já pode construir hoje? Acho que a primeira coisa é a memória, né? É que eu acho que hoje parou aí. O pensamento se remete diretamente àquele time. Claro. Fala-se muito naquele time, eu acho que isso vai continuar acontecendo para sempre. Foi histórico mesmo. A relação diretoria, técnico e o que aconteceu foi a exceção, como disse o Calçade, porque o que veio depois comprova isso. Sim. Mas o torcedor, ele tem... não é só o direito, ele tem até a obrigação de não deixar aquele futebol se apagar. Lembrando que daquele time hoje eram apenas 2 jogadores como titulares. Everton, né? E o Gabriel. Isso. Tipo, não é mais o mesmo time. E aí, num determinado momento... Tem exemplos recentes que não tem nenhum. Exato. Aí, num determinado momento, hoje, estavam o De Arrascaeta, voltando de um longo tempo, tinha jogado em março, e o Bruno Henrique, que, nossa, aconteceu tanta coisa no Flamengo desde o dia que ele se machucou até ele voltar a jogar. Então, eu acho que não é apenas uma coisa simbólica. O De Arrascaeta é um reforço para o Sampaoli. Sim. O Bruno Henrique também, mas principalmente para o Flamengo. A questão é, tem um problema aí, e aí outras questões que tomaram tempo, estou falando do Arrascaeta, e o Bruno Henrique teve uma lesão seríssima. Os jogadores conseguem voltar a ser eles próprios depois de lesão de cruzado e tal, mas tomara que ele consiga. Ele tem tempo para voltar, ele tem capacidade física para voltar. Para te ouvir também, claro, desculpa, mas para colocar mais um ponto, o preço desse quarteto hoje, o Gabriel hoje atinge uma marca muito importante, daqui a pouco a gente fala dela, mas o preço desse quarteto hoje é sacar o Pedro da equipe. Sim, mais uma vez, né? Mais uma vez ele mantém o Gabriel. Acho que ele apostava um pouco mais de mobilidade do que o Pedro. E aí coloca o Bruno Henrique, ou talvez para, de alguma forma, acreditar mais numa conexão entre Gabriel e Bruno do que numa conexão entre Pedro e Bruno. Agora, o que eu acho curioso, nem sempre isso é levado em consideração, né? Essa expectativa de ver e de aceitar como única coisa cabível um Flamengo amplamente superior aos outros, como já foi, e de novo a régua é sempre 2019, há uma diferença muito grande, além de a gente olhar só para o que acontece com o Flamengo, é olhar para os outros, assim, porque a temporada de 2019, ela foi um marco no futebol brasileiro. Assim, muitos times perceberam que ou eles encontravam a sua maneira de crescer bastante para tentar acompanhar aquilo que o Flamengo chegou a construir e mostrou, ou o Flamengo naquele ritmo ia sobrar. Então, o Flamengo piorou, e piorou muito como clube desde então. E muitos outros projetos melhoraram. O Palmeiras melhorou como projeto, o Atlético Paranaense melhorou como projeto, o Fluminense melhorou como projeto. Agora não, tá? Agora. O Corinthians melhorou como projeto. Os clubes que viraram SAF melhoraram como projeto. O Inter melhorou como projeto. Então, assim, em 2019, o Flamengo bateu o seu topo e tinha
quase nenhum concorrente, além de bater o seu topo. Hoje o Flamengo não está no seu topo por uma questão de administração esportiva e muitos outros clubes melhoraram o seu patamar em termos de projeto esportivo. E isso dá a impressão de que o Flamengo não vai mais sobrar como sobrava antes. Cada e talvez não sobre. Tem a talvez sua não sobre. fisionomia, sua feição, ela é diferente. Você é obrigado a olhar para os adversários. Depois eu queria que o Dimas colocasse o gol. O gol do Flamengo é uma jogada ensaiada, tanto a gente Gabriel, mostrou o Gabigol, né? voltando ao Sampaoli, porque é uma jogada assim que o time puxa a marcação para a primeira trave e o Gabigol sai lá de trás e fica de frente para o gol. Olha lá, puxada para a primeira trave e o Gabigol vem e bate de canhota, quer dizer, perfeita pro canhoto ali. Aí é resultado de treinamento, olha lá. Do cara que falou, poxa, deu certo aquilo que a gente treinou. Uma jogada muito bem executada. Olha que lindo, ó, puxa e ele sai. Putz, é magnífico. Todo mundo afunda. E ele vem para trás. Isso é magnífico, porque ele tá lá na segunda trave e ele deu a volta e ficou sozinho. Muito legal. Então veja, Dani, o que uma dedicação a um treinamento pode gerar. Um gol. Você imagina essa dedicação muito maior, em todos os sentidos, não só nas bolas paradas. Lógico. Então, este gol é o resultado e prova, para quem acha que não, que o tempo de trabalho precisa ser ampliado. Isso aqui certamente é um mínimo, e o mínimo resultou num gol. E depois o gol de falta que o Flamengo tomou, tem algumas explicações. O torcedor pode nem absolver o Santos com as explicações, mas existe uma explicação técnica muito legal ali. Eu até estava com o Praz na redação, a gente estava conversando sobre isso daí. E o Praz manja um pouquinho de goleiro, né? E aí, belíssimo gol, gol lindo. E ele bateu de canela. Foi um golaço de canela. Foi de canela. Ele bateu de canela e a bola foi ali no trinco. o momento. A bola subiu, Um golaço de canela. Tinha que entrar. Agora, André, eu sei que isso na situação, marcas individuais, na situação de construção, elas não pesam tanto, né? Mas o Gabriel acaba se tornando o maior artilheiro brasileiro em Libertadores com 30 gols. Sim. E aí tem a questão da forma física, tem algumas questões que ele precisa responder, assim. Existe alguma maneira de usar esse número como combustível dentro desse Flamengo, dele para o coletivo? Porque esse é o mais importante, né? Eu acho que o ano de 2023 do Gabriel ainda é um ano de procura, né? Até da parte dele mesmo. Teve a história da conversa com o Vitor Pereira, ele dizendo não quero mais jogar dessa forma, quero brigar para ser o centroavante referência titular. É um direito de qualquer jogador, né? Conversar sobre isso com o seu técnico, mas aí logo depois esse técnico foi retirado, chegou outro, ele tem tido que conviver, eu não digo tido que tolerar nada, não. O Flamengo tem sido escalado numa convivência do Pedro com o Gabriel. Sim. Ele é um finalizador de altíssimo nível, as pessoas vão sempre lembrar, mas ele estava não sei quantos jogos sem fazer um gol com bola rolando. Acontece. Desde fevereiro. Né? Isso acontece. Ele também perde gols. Ele está acostumado a jogar num time que tradicionalmente cria muito. Sendo bom como ele é natural que o número de gols dele leve a recordes. Ele tem história na Libertadores com a camisa do Flamengo, algo que não pode ser apagado. Gols que valeram troféus, né? Porque Sim. também fez na decisão contra o Atlético Paranaense. E ele é um cara que carrega a idolatria da torcida do Flamengo hoje de uma forma muito característica, por ele. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí, né? Para ajudar o canal. O Flamengo empatou com o Racing, né? É um resultado péssimo, entendeu? Para a projeção do Flamengo. Continua na segunda colocação no grupo. O empate com gosto de derrota, pela circunstância do jogo, né? Com um jogador a mais ganhando o jogo. Aí teve essa falha do Wesley aí, né? Aí originou uma falta. Falta do Wesley, expulsão a falta. O jogador bateu uma falta perfeitamente, né? Pra mim, eu já cheguei a falar em outros vídeos aqui. A chance de a pessoa considerar a falha nesse lance é muito grande, do Santos. Ainda mais porque ele não foi na bola. Mas pra mim, a falta foi muito bem cobrada, com velocidade, e a falta ainda saiu por fora da barreira, porque o Pulgar, que se não me engano estava na barreira, ele pulou e aí a barreira abriu, né? Então, eu acho que por isso, na minha opinião, acho que a falta foi muito bem batida. Eu acho que o Santos, mesmo se tivesse pulado, era pra ter pulado, mas mesmo se tivesse pulado,
ele não conseguiria defender. Gabigol fez história aí na Libertadores com 30 gols. Pra mim, é mais uma marca pessoal do jogador do que pro próprio clube, né? Óbvio que um ou outro estão ligados. E Pulgar fez uma excelente partida. E um ponto só para terminar. Esse time do Flamengo está muito acomodado. A lentidão do Flamengo nesse jogo, o Flamengo poderia ter metido 2-0 enquanto estava com 1 a mais. Minha voz está meio rouca. Então é aquilo. Flamengo deixou muito a desejar nesse jogo. Desperdiçou 3 pontos aí, né? Desperdiçou não. Ganhou 1 e deixou 2 na Argentina, né? Mas agora o próximo jogo, agora pensando no próximo jogo, né? Contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E Libertadores pensar mais pra frente agora, né? Tem 2 jogos seguintes em casa e tem que ganhar os 2 jogos em casa para buscar a classificação, né? Então, é isso aí. O Paulo Calçado, ele citou em um ponto ali, né? Sobre a falta batida, o gol do Gabigol, né? Foi um gol de canela. Só que o treino, a gente percebeu que foi uma jogada ensaiada. O que aconteceu no treino, aconteceu na partida. Quando os jogadores têm comprometimento de fazer o que acontece no treino e levar para o campo, a gente vê o que acontece, né? Uma jogada ensaiada, treinou, acabou espelhando no campo e deu certo, né? Enquanto o Flamengo não conseguir espelhar o que for treinado dentro de campo, dentro do treinamento para o campo, principalmente a intensidade dos jogadores, vai ser difícil, né? Vai ser difícil. O Flamengo, mais uma vez, peca nas finalizações. De 11, uma foi no gol, que foi o próprio gol. O Flamengo está pecando muito nas finalizações, sinceramente. 11 finalizações do Flamengo, uma no gol, que foi o próprio gol. Tirando isso, o Flamengo não ameaçou em relação a finalizar, né? O Flamengo está pecando muito em questão de finalização, sinceramente. Tamo junto, é nóis.